Porque existem os santos. Pelo amor de Deus, pela paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos gravar hoje, meus irmãos e minhas irmãs, um vídeo que trata de uma questão importante para a nossa Igreja Católica, Apostólica Romana e para a fé cristã. Existe uma base bíblica. A palavra de Deus trata sobre os santos. O que são os santos? Venerar os santos, na verdade, é idolatria? Todas essas questões nós vamos pedindo a luz do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, para que nós possamos enfrentá-la de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Qual o significado da palavra santo? Santo, esta palavra tem origem no latim, no hebraico e no grego. No latim, vem da palavra sanctus. Do hebraico, vem da palavra kados, e grego da palavra ágil. Em todas essas três línguas, significa santo a pessoa consagrada, a pessoa ungida, a pessoa separada para o propósito de Deus, uma pessoa que cultua a pureza. Então, existem santos entre nós. Os santos são verdadeiramente pessoas escolhidas por Deus e que dão um testemunho da Igreja, o testemunho de Jesus Cristo. São verdadeiros imitadores de Cristo? Ou é apenas uma invenção humana? Nós vamos começar a entender que a existência dos santos tem um fundamento na palavra de Deus. E nós vamos agora ler capítulo 11 do livro de Levítico, versículos 44 e 45. Porque eu sou Deus, vosso Deus. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos manchareis com todos esses répteis que rastejam sobre a terra. Porque eu sou santo, que vos fez sair do país do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Então, nesta primeira citação do livro de Levítico, no capítulo 11, versículos 44 e 45, Deus se autodeclara santo, o santo dos santos, a perfeição da perfeição, mas Ele nos imputa a possibilidade de sermos santos. Diz ele no final do versículo 45 do capítulo 11 de Levítico: sereis santos, porque eu sou santo. Então, sermos santos é uma vocação natural que nós temos, ditada pelo próprio Deus. Ainda no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, diz assim:
Deus fala a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade de Israel, sede santos, porque eu sou santo, eu, Deus, vosso Deus. Deus dita que nós somos naturalmente vocacionados a sermos santos. Ele declara, ele ordena: eu sou santos, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele nos convida a sermos seus imitadores. Então, o desejo da nossa santidade é um desejo de Deus. Então, nós somos vocacionados a ser santos. Então, a pessoa do santo, a figura do santo, não é uma invenção humana. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Na primeira carta de Pedro, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Sede santos em toda a vossa conduta, assim como é santo aquele que vos chamou. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E eu me lembro aqui, nestas duas passagens do livro de Levítico e da passagem que eu acabo de ler, na primeira carta de Pedro, que tanto o Antigo Testamento, no livro de Levítico, como na primeira carta de Pedro, no Novo Testamento, há o mandamento, o desejo de Deus, repetindo o seu desejo, a sua vontade. Sede santos, como eu sou santo. Então, a pessoa do santo, a figura do santo, não é uma criação humana, não é a criação de uma igreja que desejou criar santos ou porque desejasse utilizar os santos para a sua caminhada. Os santos, eles existem por um desejo, por uma vontade expressa de Deus, né? Então, quando se fala na figura dos santos, nós podemos afirmar que a figura dos santos, ela existe pela vontade de Deus, como diz Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, Levítico 19, versículo 2, e a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Então Deus deseja que sejamos santos. Todos nós sejamos santos. Significa dizer que Ele nos separou, Ele deseja que nós tenhamos a disposição de exercitar a sua vontade neste mundo, e se a fizermos, seremos santos. Então, ser santo é aceitar a graça especial de Deus para sermos os seus verdadeiros imitadores neste mundo e sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e testemunhos da Igreja de Cristo. Mas vamos mais adiante. Ainda no livro do Antigo Testamento, ainda no Antigo
Testamento, ainda no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, existe uma passagem importante que marca a importância de uma pessoa que deu testemunho de Deus neste mundo e que se revela santo. E a passagem diz assim, referente ao profeta Eliseu. Morreu Eliseu e sepultaram-no. Bandos de Moabe invadiram o país cada ano. Durante o enterro de um homem, viram um desses bandos jogarem o homem no sepulcro de Eliseu e correram. O corpo daquele que foi jogado no sepulcro de Eliseu, ao tocar os ossos de Eliseu, recobrou vida e pôs-se de pé. Aqui é a revelação de um milagre. De um milagre produzido por uma pessoa morta que, ao tocar nos ossos de Eliseu, esta pessoa viveu. Então, aqui nós estamos vendo os restos mortais de um profeta, Eliseu, fazendo uma ressurreição. Então aqui, a ressurreição é algo de Deus, permitido em qualquer circunstância que Ele queira. Então nós estamos aqui diante, não é, de um milagre feito pelos ossos de um homem de Deus. Muito bem. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Colocava até os lenços e panos que houvessem tocado seu corpo sobre os doentes. Então as enfermidades os deixavam e os maus espíritos saíam. Então as relíquias, os restos mortais daqueles que testemunharam a igreja, testemunharam o reino de Deus, testemunharam o amor de Deus, foram imitadores de Deus, eles fazem milagres pela vontade de Deus. Eu citei aqui alguns trechos da Bíblia que indicam claramente a existência dos milagres pelas relíquias, pelos restos, né, mortais, enfim. Citei que em Levítico, nos capítulos 11, versículos 44 e 45, e em Levítico 19, 2, Deus diz: eu sou santo e sereis santos. Deveis ser santos porque eu sou santo. Então Deus quer que sejamos santos. Isto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, há a repetição do que é dito em Levítico. Deus diz: eu sou santo e sereis santos. Sereis santos como eu sou santo. Depois, eu vou dizer no Antigo e no Novo Testamento 2 milagres. O primeiro, dos restos mortais de Eliseu, no segundo livro de Reis,
capítulo 13, versículos 20 e 21, em que um morto é jogado em cima dos restos mortais de Eliseu e ocorre o milagre da ressurreição. Ou seja, Deus agindo através dos restos mortais de um homem de Deus. E em Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento, no capítulo 19, versículos 11 e 12, vou repetir, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Colocava até os lenços e panos que houvessem tocado seu corpo sobre os doentes, então as enfermidades os deixavam e os maus espíritos saíam. Então Deus faz milagres através dos santos, daqueles que o honraram, daqueles que o imitaram. Ainda seguindo esta linha de raciocínio, eu não poderia deixar de trazer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, algumas passagens interessantes. Não é? No segundo século, na igreja primitiva, eu já tive em várias oportunidades, em vários vídeos, de falar sobre Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de São João, discípulo do apóstolo João. Foi um seguidor de João. E por ser seguidor de João, foi nomeado por ele como bispo de Esmirna. E ele foi uma das colunas da igreja primitiva. Escreveu várias cartas e foi um dos defensores da continuidade da Igreja de Cristo. Está na segunda geração daqueles que sustentaram nos primeiros tempos a Igreja de Cristo. Eusébio de Cesareia, que escreveu a história da Igreja, a história eclesiástica, né? No seu volume 4, né? Ele diz assim: houve em Esmirna, diz Eusébio de Cesareia, uma perseguição. Policarpo estava escondido fora da cidade. Um de seus escravos o traiu. Preso, foi conduzido ao circo para ser queimado vivo. Todos os admiravam. Quando entrou na arena, os pagãos gritavam: eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos e destruidor dos nossos deuses, dos deuses pagãos. Sofreu martírio, provavelmente em 23 de fevereiro de 155, no segundo século. Teria então 86 anos, era um domingo ou o dia do grande sábado da ressurreição. Muito bem. E existe nas atas encontradas posteriormente o martírio de Policarpo. Por que é que eu quero enfatizar o martírio de Policarpo? Porque o martírio de Policarpo representa um dos capítulos mais importantes da revelação dos santos.
Os santos começam a serem revelados a partir dos martírios. Nós vamos ter santos que não foram martirizados, deram um testemunho especial de vida, de amor a Deus, que não foram martirizados. Mas os primeiros santos, e grande parte deles, foram martirizados. E eu quero dar o exemplo, não é, de Policarpo de Esmirna. E aqui diz, nas suas atas, isso aqui está descrito no primeiro volume da Patrística, não é? Os Padres Apostólicos. Então é uma obra importante e que nós precisamos saber para que nós tenhamos fundamentos em afirmar a existência dos santos. Os santos existem porque muitas pessoas ficam, às vezes, em dúvida: será que eu posso venerar os santos? Será que eu posso pedir aos santos que interceda por mim, né, para que eu obtenha alguma graça especial? E neste vídeo nós vamos enfrentar esta questão, já estão desenvolvendo esse mistério, né? Então diz aqui num dos trechos, é um pouco longo, mas eu vou ler alguns trechos, que é muito importante, porque o martírio de Policarpo revela o testemunho, um exemplo de testemunho dos mártires, né, que se revelaram como verdadeiros santos. Abdicaram a tudo e deram a vida pelo amor de Cristo e da Igreja. Tiveram todas as propostas como exemplo de Policarpo. Policarpo foi, inclusive, persuadido: rapaz, diz que tu renuncia de ser cristão, que tu não vai morrer, pelo contrário, tu vai ser um dos nossos, tu vai ter muitas vantagens. E ele disse: eu prefiro morrer, mas não negarei que sou cristão e que tenho na minha vida a missão de testemunhar Cristo Jesus. Esses são santos. Esses deram testemunho. E os próprios fiéis é que dizem: este é santo, este ouvi ele morrer por Jesus. Né? Então diz aqui um dos trechos da ata: numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros armados como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram como se estivesse perseguindo um bandido. Ou seja, um escravo de Policarpo, um amigo dele, o traiu, dizendo que ele era cristão e, consequentemente, sabia onde ele estava. Aqui nós vemos aqui na figura desse escravo a figura de Judas, que entrega o justo. Chegando pela noite, encontraram-o deitado num pequeno quarto do piso superior. Ele podia ainda fugir, daí por outro lugar, mas não quis e disse: seja feita a vontade de Deus. Olha o que diz Policarpo. Na primeira vez, na hora que foram pegá-lo, ele poderia ter fugido. Ele não fugiu e disse: seja feita a vontade de Deus. Ouvindo que tinha chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade veneranda, 86 anos, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Ele imediatamente mandou que eles dessem de comer e beber à vontade. Comam e bebam, disse Policarpo, e pediu que lhe concedesse 1 hora para rezar tranquilamente.
Policarpo deu a eles de comer. Olha, eu não vou fugir, então, comam, bebam, me dão só 1 hora para me rezar tranquilamente. E eles lhe concederam. Então, Policarpo, de pé, começou a rezar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Os que ouviram ficaram espantados. E muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho santo. Olha a importância disso. Que testemunho! E aí pegaram Policarpo. Eu estou aqui lendo trechos, porque é um pouco longo. Mas diz mais adiante, quando Policarpo entrou no estádio para ser executado, para ser martirizado, veio do céu uma voz dizendo: "Sê forte, Policarpo, sê homem." Olha a graça de Deus. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. A voz de Deus. Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. E ele respondeu que sim, sou Policarpo. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: pensa na tua idade e tudo mais que se costuma dizer, como jura pela fortuna de César. Muda teu modo de pensar e dize: abaixo os ateus. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis do estádio, fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse: abaixo os ateus. O chefe da polícia insistia: jura e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. Policarpo respondeu: aqui fica a marca dos santos. Olha o que Policarpo disse: eu sirvo há 86 anos. Eu o sirvo. Ou seja, ele serviu 86 anos à causa de Jesus. E Jesus não fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Né? E aí eu vou ainda mais adiante. Então disseram a Policarpo: se tu não aceitas, então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediata a multidão começou a recolher lenhas e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo costumes dele. Olha os judeus aqui presentes. Os judeus querendo ver os cristãos queimados. Quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo tirou suas roupas, se despiu, desamarrou o cinto e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isto antes. Para sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele fora constantemente venerado pela sua santidade. Olha aqui o povo testemunhando o martírio e dizendo: este é santo. Imediatamente colocaram em torno dele material preparado para a pira, como queriam pregá-lo, e ele disse: deixai-me assim, aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Todos esses atos
do martírio de Policarpo representa o testemunho de um homem que entregou a sua vida para Jesus. Este é o testemunho dos santos. Não se pode negar a figura dos santos. Não é? Eu sei que em algum momento da nossa vida, nós, às vezes, temos algum lampejo, algum relâmpago de dúvida, mas logo em seguida, essa dúvida é tirada por quê? Porque o testemunho vale por tudo, né? E aí jogaram Policarpo no fogo. Mais adiante diz assim: por fim, vendo que o fogo não podia consumir o corpo de Policarpo, o fogo não matou Policarpo. Os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia em Policarpo com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. O sangue do inocente, o sangue do santo Policarpo apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Entre estes, o admirável mártir Policarpo, quem foi em nossos dias mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna. Toda a palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Esse testemunho, meus irmãos e minhas irmãs, é um testemunho vivo da existência dos santos. E lembrei-me agora do livro de Atos dos Apóstolos. Logo após a morte, a crucificação, morte de Jesus, ressurreição, o que ocorreu? Ocorreu o primeiro martírio depois de Jesus, que foi o martírio de Estevão, que está narrado no capítulo 7, versículos 55 a 60. O martírio de Estevão. Então ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita. Quando ele estava sendo martirizado pelos judeus. E falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Gritando a plenos pulmões e tapando o ouvido, lançaram-se todos juntos contra ele. Empurraram-no para fora da cidade e o apedrejavam. As testemunhas deixaram sua roupa com um rapaz chamado Saulo. O Saulo, que depois se converte e se torna Paulo, o grande missionário do cristianismo. São as coisas de Deus. Então, enquanto o apedrejavam, Estevão rezou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ele se ajoelhou e lançou um grito bem forte: Senhor, não os responsabilizes por este pecado. Dito isto, ele morreu. Então, esses exemplos, aqui eu utilizei o exemplo de Estevão, Santo Estevão, e de São Policarpo de Esmirna. São exemplos dos mártires, e foram os primeiros mártires que inauguraram a história
dos santos, né? Nós nos lembramos quando Jesus nasceu, que Herodes, querendo a qualquer custo matar Jesus e não o encontrando, mandou executar todas as crianças daquela região, da região da Judéia, com menos de 2 anos. Começa ali, no cristianismo, a história dos santos. Os santos inocentes, né? Os Jesus, né? Que morre para nos salvar, que entrega o seu corpo e o seu sangue, sempre e eternamente, para a remissão dos nossos pecados. O martírio de Pedro, o apóstolo Pedro, o primeiro Papa em 67, e Pedro, quando vai ser martirizado, pregado na cruz, olha a presença do Espírito Santo. Eu peço uma coisa para vocês: não me martirizem como foi martirizado Jesus. Jesus foi martirizado na cruz de cabeça para cima. Eu não sou digno. Quero ser martirizado de cabeça para baixo. Olha a verdadeira doação dos santos. E Paulo, também nesta mesma época, no ano 67, também por Nero, imperador de Roma, quando Paulo foi decapitado. E Paulo só não foi crucificado porque Paulo era, apesar de ser judeu, havia comprado a cidadania romana. O seu pai tinha uma certa condição, então o livrou de morrer, né, pela crucificado. Porque a morte de cruz era a pior daquela época, né, nos primeiros tempos de Jesus. Então, o que eu quero dizer é que não há dúvida nenhuma sobre a existência dos santos. Diante de todas as razões aqui apresentadas, com a citação de textos bíblicos, com exemplos de mártires, né, nós temos também que enfatizar muitos santos que não foram martirizados, também foram considerados santos pelo seu testemunho vivo. Nós poderemos citar aqui São Francisco de Assis, São Boaventura, né? E tantos outros santos. São uma dezena, uma centena de santos muito conhecidos e que deram verdadeiros testemunhos de vida, testemunho de Cristo Jesus, testemunho da Igreja, e que foram reconhecidos pelos fiéis e também pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vamos aqui ver como a Igreja Católica tratou ao longo da sua história dos santos. Nós não vamos aqui, fizemos uma síntese, porque realmente a história com detalhes demandaria muito tempo, muitos vídeos, né? Mas nós vamos apresentar hoje um resumo de como a Igreja de Cristo, né, tratou todas essas questões. Por exemplo, do século I ao século X, os 10 primeiros séculos da Igreja, a proclamação dos santos se deu pelos próprios fiéis.
os próprios fiéis que testemunharam a vida dos santos, que puderam, de uma forma concreta, constatar que a pessoa é santo. Então a igreja se baseou na proclamação dos fiéis, do século I ao século X. Né? Então essa proclamação era feita por uma proclamação dos santos pelos próprios fiéis. Nós vimos aqui, ainda há pouco, né, o testemunho público, né, narrado nos Atos dos Apóstolos, né, pelo mártir, o mártir Estevão, né, e também por São Policarpo de Esmirna, e muitos outros foram testemunhados também pelas pessoas, né? As pessoas vendo o testemunho, e sempre esse testemunho era confirmado por milagres. E é lógico que o milagre, ele vem de Deus. Desculpem. O milagre vem de Deus, mas o milagre tem a intercessão dos santos. Vamos pegar o exemplo de Eliseu, no segundo livro de Reis, ainda no Antigo Testamento. Quer dizer, jogaram um cadáver em cima dos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Né? Milagre de Deus através dos ossos de Eliseu. No caso dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, as relíquias de Paulo. Ora, os lenços de Paulo, os panos que Paulo usava, o que as pessoas pediam para Paulo pegar ou abençoar, todos estes faziam milagres. Então isto demonstra que os santos, isso é claro, isto é concreto, não é invenção. Né? Então, isto abre um caminho de testemunho ao longo dos tempos de que as pessoas que deram um exemplo especial de vida, um exemplo puro de vida, que venceram as tentações do mundo e testemunharam Cristo Jesus e a igreja, eles Deus, através deles, faz milagres. Então, a figura do milagre, né, nós vamos ver que os mártires testemunharam com sua própria vida, vamos ver que muitas relíquias, né, reproduzem milagres de Deus, né, e os próprios milagres em si. Nós temos aí milhares de exemplos ao longo da vida de milagres. Por exemplo, na minha vida mesmo, eu posso testemunhar, pelo menos, eu vou apenas falar mas eu, por exemplo, no Covid, né, eu fui acometido do Covid em 2021, fui para a UTI com o meu pulmão comprometido mais de 80%, né? E a minha família fez uma promessa com Nossa Senhora Aparecida. Eu, inclusive, fui a Nossa Senhora Aparecida agradecer. Então, este é um exemplo. Eu, com uma semana, eu deixei o hospital curado do Covid. Já eu tenho hoje 67 anos, eu já tinha mais de 60 anos, já estava na terceira idade, e posso dizer que Nossa Senhora, né, intercedeu por mim,
para que eu tivesse mais um tempo de vida, né? E hoje está gravando este vídeo e testemunhando um milagre, né? Na minha família eu tenho vários exemplos. A minha querida mamãe, eu fui criado pela minha avó, e ela ainda muito jovem, né? Eu ainda não havia nascido, mas depois tomei conhecimento. Minha avó ficou paralítica na década de 50. Ficou paralítica. E ela então fez uma promessa, né, que se ela ficasse curada, ela faria uma peregrinação, e o santo que ela fez a promessa intercedeu a Deus e ela ficou curada. Todas as pessoas se admiraram, porque naquela época era difícil o médico. Nós vivemos no interior do Maranhão. Imagine o interior do Maranhão na década de 50. E minha avó então foi curada, né? Foi restabelecida a sua saúde, e ela caminhou, morreu aos 90 e poucos anos, né? Caminhando normalmente. Então, estes são só pequenos exemplos, e nós temos aí milhares de exemplos da intercessão dos santos junto a Deus para os milagres. Muito bem, então, do século I ao século X, os santos eram reconhecidos pela proclamação dos fiéis. Muito bem. Mas antes de ir adiante no discorrer dessa questão, eu quero dizer o seguinte: muitos dos cristãos não acreditam nos santos, mesmo com todos estes testemunhos, porque ainda hoje, no século XXI, tem muitos cristãos que trazem na sua vida o judaísmo. Os judeus, eles não acreditam nos santos. Então tem muitos cristãos, os antigos judeus não tinham santos, por que a igreja tem? A igreja católica tem. A igreja católica tem por esses testemunhos. Nós estamos mostrando que a palavra de Deus fala dos santos, e nós temos testemunhos concretos. Se vocês percorrerem os santuários do Brasil e de outros países, vocês vão ver que os grandes santuários têm, inclusive, um local, né, em que as pessoas depositam lá, né, a memória dos milagres. Tem exatamente as salas dos milagres, onde você vê, e não só com santos proclamados pela igreja. Eu estive há pouco tempo conhecendo o santuário de Nhaxica, né, em Minas Gerais, né, em Baipendi, Minas Gerais, e fiquei extremamente feliz, né, com a fé daquelas pessoas, o testemunho. Conheci muito. Eu ainda vou aqui, logo passado um tempo, eu tenho ainda muitos temas para tratar, mas eu vou chegar a um momento que eu vou falar dos santos, né, daqueles que deram testemunho, aqueles que nos ajudam também a ser santos. Ora, se o santo venceu o pecado, se o santo teve uma vida de retidão, por que nós não nos esforcemos também para sermos santos? Porque o desejo de Deus, como diz a palavra no curso desse vídeo, Deus diz: eu sou santo. Sejam santos como eu sou santo. Né? Muito bem. Então, retomando aqui
a trajetória da Igreja Católica com os santos. Então, dos séculos I ao século X, os santos eram proclamados pelos próprios fiéis. As comunidades viam os seus santos, o testemunho, e quando eles morriam, começavam os milagres e etc. E eles então proclamavam os santos. Em 993, no final do século X, o Papa João XV resolveu dizer que o Papa é que deveria, não é, proclamar os santos. Então, em 993, João XV, o Papa João XV, não é, ele canonizou São Urico, bispo da Baviera, como santo. E aí ele disse, olha, a partir de agora, quem vai realmente proclamar os santos é a igreja. Nós vamos ouvir, vamos fazer a nossa constatação dos milagres, vamos ter cuidado, e será o Papa que vai proclamar, né, os santos a partir de então. Né? Mas isso não ficou, né, aqui e acolá, uma comunidade diz, é santo, é santo, é santo, e a igreja acabava reconhecendo como santo. Somente no século XIII, no ano de 1234, o Papa Gregório IX determinou, a partir de agora, do século XIII, de 1234, os santos serão proclamados exclusivamente pelo Papa. Não é? Então, aí no século XIII, o Gregório IX, né, bateu o martelo. Né? Os santos agora só o Papa pode, né, declarar. E aí, o Papa Sisto V, em 1588, já no século XVI, ele cria, no âmbito da Santa Sé, uma congregação para tratar só disso, dos santos. Então ali já há uma organização a partir do século XVI, né? Em 1588, com o Papa Sisto V, né? Uma congregação para o culto dos santos e para escolher-se os santos. E ali já se começava um processo de investigação. Né? O que é que esse santo fez, o que deixou de fazer, se realmente houve milagres e etc. Né? No século XVII, em 1644, no século XVII, o Papa Urbano VIII determinou o rigor no processo. Da agora para frente, nós vamos ser rigorosos para definir quem é santo. Vai ter um processo, né? E tem um fato interessante que deve ser registrado. Então, a partir do século do Papa Urbano VIII, em 1644, com o rigor do processo, foi criada uma figura, né, que nós chamamos de advogado do diabo, que é aquele que vai lutar para que o processo não se prove que o cara é santo. Né? Porque o Papa Urbano VIII queria esse rigor. Né? Então foi criada a figura do advogado do diabo, né? Em 1644, no século XVII. Do século XVII, o processo até João Paulo II, São João Paulo II, em 1983, que houve uma mudança que hoje é a que permanece.
Então, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, em 1983, editou uma Constituição Apostólica intitulada Divino Perfectione Magister e define o processo que hoje existe para a definição dos santos. Então, para se definir hoje um santo, né, existem 4 etapas. Né? Primeira etapa, vamos verificar se o candidato a santo, se ele tem as qualidades de servo de Deus. Né? Foi concluída que ele é servo de Deus. Vamos agora para a segunda etapa, que é a segunda etapa venerável. Né? Ver se ele é venerável de Deus. Ou seja, um andar a mais do que ser servo. Né? Depois, o terceiro andar é o beato. O beato já tem que apresentar um milagre, né? Para que alguém seja, né, seja nomeado, instituído beato, ele tem que fazer um milagre. E para ser santo, tem também que apresentar outro milagre. Né? Então, hoje, o processo, né, é um processo organizado. A igreja é muito rigorosa em relação a isso, a questão dos milagres. Né? A igreja vai realmente investigar se houve ou não milagre, se precisar inclusive de peritos. A igreja coloca peritos, porque não se quer ter dúvida nenhuma ao final do processo da santidade do candidato. Então, em linhas gerais, né, era exatamente isso que nós queríamos falar neste vídeo. Mas, ao final, eu queria dizer que o catecismo da Igreja Católica trata disso, né, em vários dos seus parágrafos, mas eu queria enfatizar o parágrafo 828, que constitui magistério da Igreja e que trata disso. Olha o que diz, então, o parágrafo 828. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos de vida e como intercessores. Então, os santos, eles são modelos de vida, exemplos de vida para a Igreja, para todos nós, e intercessores junto ao nosso Deus. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu impulso missionário. Então é importante enfatizar, meus irmãos e minhas irmãs, a importância dos santos na vida da Igreja, no reino de Deus, a importância dos santos na nossa vida, como modelo, como referência também. Porque o nosso modelo principal
nós que somos cristãos, é Jesus Cristo. A pedra que foi rejeitada e que se tornou a pedra angular. Mas Jesus erigiu outras pedras, que são pedras em colaboração. Nelas são os santos, que ajudam a caminhada da igreja e nos ajudam na caminhada rumo a Jerusalém Celeste. Meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém.